que é um teste, tá? Feito a partir de anticorpos, ok? Que nos possibilita especificamente quantificar a cadeia leve-livre kappa e a cadeia leve-livre lambda quando elas estão soltas, tá? Quando elas estão livres dessa cadeia toda aqui pesada, tá? Que é o que vai nos indicar especificamente, através de um exame de sangue, tá? As concentrações exatas, tá? E por que dessas cadeias? Porque são elas, né, as primeiras que vão ter uma alteração caso haja uma suspeita, né, ou o paciente já esteja em processo de monitoramento. Tá? Então, assim, um detalhe importante é que essas cadeias, elas são bastante pequenas, né, e tem uma meia-vida curta, tá? Depois nós vamos ver certinho isso, mas quando comparamos a cadeia leve-livre com a imunoglobulina, ela vai sempre nos trazer um resultado mais rápido, porque é a primeira que, se houver alguma alteração, a gente vai conseguir quantificar, e pelo intervalo nós vamos saber se ela está alterada ou não. Então, a gente tem um kit específico para a cadeia leve-livre kappa e um kit específico para a cadeia leve-livre lambda, tá? O reagente, então, ele se liga exatamente aqui, onde está em destaque, em amarelo, tanto para kappa quanto para lambda, e depois nós conseguimos calcular a razão, tá? A razão que indica para a gente a monoclonalidade, ou seja, se existe alguma doença sendo causada pelo aumento ou pela diminuição dessas cadeias. Por que eu digo isso? O que acontece? O intervalo, né, nos indica aqui que se o paciente tiver uma alteração que esteja abaixo, né, de 0,26, ele vai ser considerado como um paciente que tem mieloma múltiplo do tipo lambda. E se for acima de 1,65, um paciente que tem mieloma múltiplo do tipo kappa. Tá? E aqui a gente tem os intervalos normais de cada um representados, tá? Isso mais para ficar com uma informação para vocês depois. Então, tudo que tiver fora desse intervalo, tanto para kappa, quanto para lambda, quanto para razão, nós devemos interpretar, né, junto no contexto do histórico clínico e com outros exames, e ele vai nos auxiliar nesse diagnóstico, tá? Além disso, é importante dizer que os pacientes que têm insuficiência renal, o rim vai estar prejudicado. Lembra que eu falei para vocês que vai ter um acúmulo muito grande ali, prejudica a atividade normal do nosso rim, do metabolismo renal, e essas cadeias, elas não vão mais ser eliminadas como deveriam. Então, esse acúmulo faz com que a gente tenha um aumento dessas cadeias no soro, tá? Então, quando o paciente estiver apenas com suspeita de insuficiência renal, existe um intervalo que pode ser utilizado para essa condição, tá? São casos mais raros, mas existem. Do contrário, se forem pacientes que realmente, né, são suspeitas de mieloma e confirmados, o intervalo que deve ser utilizado é esse que vai de 0,26 até 1,65. E aqui é aquela ideia que eu falei para vocês da meia-vida, né? A meia-vida curta das cadeias leves-livres kappa e lambda nos permite fazer o exame mais rápido, ter um acesso à resposta mais rápido e iniciar qualquer intervenção que seja necessária também mais rápido. Então, por exemplo, ali em algumas horas a gente já consegue ter a resposta através da quantificação de cadeia leve-livre kappa e lambda no soro, utilizando o Freelite. Para que a gente veja essa resposta lá na eletroforese ou na imunofixação, por conta do tempo de produção e de formação da IgA, da IgM, da IgG, esse tempo é maior. Então, a gente começa a ver ali a banda na eletroforese e na imunofixação entre 5 e 7 dias, quando se trata de uma IgA ou de uma IgM, e a partir de 21 dias, quando estamos falando de uma IgG. Então, vejam vocês como o tempo é importante, como a meia-vida dessas cadeias é importante para que a gente tenha um acesso rápido, né, para a interpretação melhor dos resultados, ok? E aí eu trago para vocês a interação, tá? Enquanto que, vejam vocês, o Freelite consegue atingir uma concentração aqui que inicia-se mais ou menos em 0,6 miligramas por litro. A eletroforese, ó, vejam vocês, ela inicia aqui a partir de 100 miligramas por litro, por exemplo, para cada proteína. Tá? E o mesmo para a imunofixação no soro, e até a eletroforese e a imunofixação na urina, que são métodos mais sensíveis, ainda assim acabam tendo um pouco de sensibilidade limitada quando comparados
com o Freelite, ok? Então, ele chega a ser 10 vezes mais sensível ainda que a imunofixação na urina, que é um método sensível, né? Quando a urina deve ser, né, quando o médico solicita e ele deseja que seja feito, essa urina vai ser bastante concentrada, né, lá pelo pessoal do laboratório, e ainda assim, às vezes a gente não consegue ter um resultado que nos auxilia, tá? E aí, por conta de toda essa situação, evolução de estudos, uso diário na rotina, né? A gente tem milhares de publicações que nos mostram esse uso do Freelite, né, associado aos outros testes, e diversas diretrizes médicas, no início recomendavam o teste, e a partir dos anos 2014, o teste já foi considerado como obrigatório junto ao painel dos outros exames, tá? Então, eu coloquei isso aqui para deixar como referência para vocês depois, tá? É um teste bastante importante, que deve ser realizado em conjunto, se possível, em todos os momentos, tá? Desde a suspeita até a confirmação mesmo, diagnóstico, no monitoramento, no prognóstico, né, para nos dar uma ideia da evolução da doença, se o paciente necessita de transplante ou não, tá? Então, nós conseguimos, né, fazer essa avaliação através de valores que foram estabelecidos pelos estudiosos, tá? Pelos líderes de opinião da área, tá? Então, a gente tem um valor estabelecido para a razão, por exemplo, se a razão tiver maior ou igual a 100, deve ser tratado com atenção, né? Olhado o histórico clínico e os outros exames para fazer a confirmação, iniciar a intervenção e o tratamento o quanto antes. Tá? Então, em resumo, essas diretrizes médicas nos mostram que ele deve ser associado, sim, em todos os momentos. Tá? E aí eu gosto de mostrar esse exemplo aqui, né, que com toda essa evolução, né, dos exames no painel diagnóstico, que a gente sempre necessitou, né, da contagem das células plasmáticas clonais na medula óssea, que ela seja igual ou superior a 10%, tá? Os critérios de Krebs, né, o famoso critério de Krebs, que engloba, né, a hipercalcemia, a insuficiência renal, a anemia e também as lesões ósseas. Então, antes a gente tinha que utilizar todos os critérios para fechar o diagnóstico. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que hoje, com essa evolução, né, das diretrizes, dos estudos, se o paciente apresentar apenas um dos novos critérios, tá, ele já pode ser considerado como um paciente que necessita de tratamento, mas, mais uma vez, eu gosto de frisar isso. Sempre o médico, né, responsável que vai avaliar todas as condições. Então, por exemplo, se ele tiver a razão alterada maior que 100, tá, já é suficiente para dizer que é um evento definitório ou definidor do mieloma, tá, com um paciente com a doença ativa. Se ele tiver, por exemplo, uma porcentagem maior que 60% das células plasmáticas clonais lá na medula óssea, ou seja, tem uma produção exacerbada de uma das cadeias, ou pesada ou leve, também já é um evento que define a doença. Ou ainda, mais de uma lesão focal na ressonância magnética. Tá? E aí, assim, os critérios de Krebs são, sim, importantes, como vocês sabem, mas caso não se tenha o resultado desse exame, não tenha sido feito por algum motivo, esses novos eventos, que incluem o uso do Freelite, já podem ser utilizados como critério do diagnóstico e monitoramento dos pacientes, certo? E com todas essas complicações, né, acaba que às vezes passou por muitos médicos, um médico às vezes não suspeitou de jeito nenhum que pode ser um mieloma ou uma gamopatia, então esse atraso no diagnóstico traz muitas outras complicações clínicas, né, como infecções generalizadas, infecções recorrentes, danos neurológicos, danos mais graves ainda ao rim, né, então a gente tem diferentes níveis, digamos assim, né, de insuficiência renal, tá? Anemia, né, que também é bastante expressiva, então assim, muitas vezes a gente tem um intervalo de 6 meses até que o médico consiga direcionar ou fazer o diagnóstico correto. Então, com o uso do Freelite associado aos outros exames, a gente consegue interferir, tá, nessas complicações clínicas e nesse atraso. Nós vamos conseguir auxiliar para que ele seja feito muito mais rápido. Tá? E aí vocês vão perguntar, Eliara, mas então qual que é a aplicação desse método, né, dessa tecnologia?
Ele pode ser usado para todas as doenças, tá? Desde fazer uma triagem das gamopatias, quando você não tem certeza, né, da doença, o diagnóstico das doenças mais difíceis, como a amiloidose, mieloma múltiplo não secretor, tá? Que muitas vezes não são detectados pela eletroforese e pela imunofixação, tá? Exatamente por conta daquele processo de metabolismo que eu comentei com vocês, por conta da meia-vida dessas cadeias leves e das pesadas, tá? Então, o Freelite sempre pode nos auxiliar. Ele vai ser um indicador prognóstico para a gente avaliar a doença mais lá à frente, para nos auxiliar na classificação de risco dos pacientes com êmigos, né, que é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né, se é um paciente de baixo risco, médio ou alto risco, e para isso nós temos os valores, né, da razão, que nos indica, né, se existe uma alteração ou não, e no tratamento também é muito considerável, né, o uso para avaliação rápida e precisa da eficácia, né, se aquela quimioterapia realmente está funcionando ou não, porque o que acontece? Se o tratamento estiver funcionando, as concentrações de kappa, lambda e da razão, elas vão normalizar, tá, durante esse tempo de tratamento. Então, é muito interessante fazer o acompanhamento com o uso do Freelite durante o tratamento do paciente. E como benefício, né, é um teste simples de ser realizado, né? Hoje nós temos uma cobertura bastante considerável no Brasil, todos os laboratórios realizam o Freelite, e às vezes alguma cidade que não faz, existem pontos de coleta que enviam para os laboratórios maiores, né, para a realização do metodologia. É um protocolo sensível, específico, que pode eliminar, né, as urinas de 24 horas, aquelas imunofixações que às vezes são difíceis de interpretar, né, e a biópsia, né, pessoal, que, assim, é um exame bastante desconfortável, né, e que causa, né, assim, não é algo legal para ficar se fazendo a todo momento, né, mas, se necessário, sim, temos que fazer, né, e é um teste que nos traz um resultado numérico, quantitativo, tá, de fácil interpretação, onde, como nós vamos interpretar esses resultados? Sempre olhando o resultado de kappa, o resultado de lambda e a razão, tá? Juntamente, como eu comentei para vocês, no contexto dos outros dados clínicos, que isso o médico também vai fazer junto, né, e vai auxiliar nessa interpretação. Sempre lembrar, né, dessa questão da função renal, que às vezes ele tem uma razão alterada, mas não tem outros indicativos mostrando que pode ser realmente uma recidiva da doença, ou então uma confirmação, né, do mieloma ou outra gamopatia, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado e levado em conta no momento da interpretação, tá? E, novamente, por que utilizar o produto? Por que utilizar o Freelite? Está amplamente disponível, rápido, né? Se você necessitar fazer hoje, amanhã você já tem o resultado. Para o monitoramento dos pacientes também com os baixos níveis de proteína M, porque às vezes aquela produção exacerbada, ela ocorre, mas no momento da quantificação a gente ainda tem uma produção baixa detectável, e é por isso que os métodos tradicionais, que são mais insensíveis, não conseguem nos auxiliar. E o Freelite, como eu comentei para vocês, ele tem essa sensibilidade ali bastante considerável, né, abaixo do intervalo normal, nos auxiliando ainda mais nos casos mais complicados, ok? Nos auxilia na confirmação da resposta ao tratamento e também, né, a inclusão em estudos clínicos quando necessário, né? E qual a frequência da utilização, né, do Freelite? Como monitorar com o Freelite? Novamente, os estudos mostram, né, as diretrizes mostram, os médicos também gostariam que toda vez, né, que for necessário fazer um exame de eletroforese, imunofixação, por exemplo, o Freelite deve ser solicitado em conjunto, exatamente por conta dessa diferença, né, de sensibilidade dos métodos e outras razões que nós comentamos também. E a maneira ideal vai ser determinada pelo médico de cada um, tá, pessoal? Aí nós podemos auxiliar com a interpretação e todo o restante, mas a indicação mesmo vem do clínico, ok? E esse é um fluxograma, né, da utilização do Freelite que eu gosto de mostrar como um exemplo, tá? Esse seria o mundo ideal, digamos assim, né?
no início, desde o início da suspeita, fazer o free light, né, junto com a eletroforese e imunofixação, quando possível. Se esse paciente realmente for confirmado, iniciar o tratamento, ao fim de cada ciclo de tratamento, seria indicado também fazer o free light, para saber se aquilo que eu comentei, se a razão normalizou, se as concentrações de CAP e de lambda estão normais. Outra condição, se o paciente vai ser submetido ao transplante, ele também pode fazer o free light antes, pode fazer o free light após 100 dias do transplante, para a gente saber como foi a resposta. E, novamente, durante o tratamento, a cada 2, 3 meses seria o ideal, tá? E caso ocorra uma recidiva, né, caso a doença volte, é sempre interessante que ele seja feito, porque aquilo que eu comentei, é o que vai nos dar a concentração das cadeias mais rápido, mais precisa, tá? E auxiliar ali, interferir da maneira correta e no momento correto também, tá? Só para a gente deixar aqui como informação, nós temos diversos tipos de quimioterápicos que são usados, né, para o tratamento do mieloma. E felizmente o tratamento evoluiu muito nos últimos anos, nós temos disponibilidade, né, de diversos tratamentos que no passado a gente, né, sofria bastante para conseguir isso. Eu sei que ainda no Brasil é um pouco complicado, mas o tratamento evoluiu muito, então a gente tem as combinações, né, de lenalidomida, dexametasona, ou bortezomib com alenico-dexa, e assim por diante, né, e isso também, cada caso será avaliado pelo médico, e ainda a terapia de suporte, né, com os bifosfanatos, outros antibióticos, e etc., dependendo da condição de cada paciente. E para que vocês fiquem tranquilos, assim, eu sei que ainda é um trabalho que nós temos feito bastante, que é disponibilizar o free light no SUS. Iniciamos esse trabalho, ainda não está concluído, tá? Mas esperamos ao longo aí do próximo ano, talvez, ou daqui a 2 anos, que ele esteja disponível amplamente pelo Sistema Único de Saúde, mas o exame é coberto pelos planos, tá, pessoal? Desde janeiro de 2018, a gente tem esse código, tá, específico para cadeias leves livres CAP e lambda, tá? Então, se porventura, às vezes, o plano de saúde falar, não cobrimos esse exame, sim, ele é obrigatório, tá? Tá no rol da ANS, então isso pode ser solicitado pelo médico e é um direito de cada um de vocês. E aí eu gostaria aqui de passar um vídeo bastante curto, tá? Que mostra essa utilização em conjunto do free light com a eletroforese e a imunofixação. Vocês só me deem um ok se o áudio está saindo para vocês. Deu para ouvir, Rogério? Rogério. Tá saindo Bem normal. baixinho. Deixa eu ver se melhora aqui. Aqui. Tradicionais de diagnóstico em eletroforese, além dos exames. Concentrar nos esse eletroforese eletroforese. Não tá bom não o áudio. Eles leves em comparação. Não tá bom não o Como áudio. se organiza. Não tá bom o áudio? Quando Tá saindo falhado. Não tá bom não. Não tá bom, né? Isso, não tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês, tá, o link, porque senão eu acho que vai ficar pior. Eu vou deixar o link para vocês, porque eu acho que é mais fácil. Mas, em resumo, o vídeo mostra exatamente isso que nós comentamos até agora, tá? Muitas vezes a eletroforese e a imunofixação, elas vão aparecer com resultados normais e o free light vai dar o resultado alterado, tá? Isso é muito comum de acontecer e aí o médico vai explicar e vai interpretar e vai dizer a vocês que
caso, por exemplo, vocês repitam esses testes daí um tempo, essas bandas vão aparecer mais evidentes na eletroforese na imunofixação por conta, tá, da meia-vida das cadeias e pelo processo de produção das mesmas. E aí eu vou deixar, então, para vocês assistirem depois. E aqui para comentar com vocês também que a gente tem diversos materiais no site do Freelite, vídeos explicativos, alguns artigos, tá, que também facilitam no entendimento desse teste e de outros que são utilizados. Nós temos lá no site todos os locais, ou pelo menos a maioria que faz o teste, tá, no Brasil, para facilitar, e também, caso vocês precisem, podem nos contactar a qualquer momento, que nós estamos disponíveis para auxiliá-los. Isso era o que eu gostaria de passar para vocês. Eu não sei se foi muito rápido. Acho que... Rogério, eu quero fazer uma pergunta, tá? Aí vocês fiquem à vontade. Oi, só um momento. Oi, Liara, tá me ouvindo? Sim, ouço bem. Tá. Não, foi bacana, Eliara. Acho que essa explicação foi uma explanação assim, bastante concisa, mas bastante rica, e eu acredito que realmente ajudou bastante a gente compreender um pouquinho. Mas agora o importante são agora realmente os questionamentos. Eu acho que com os questionamentos a gente acaba completando aí alguma coisa que possa ainda ter alguma dúvida que pode ter pairado. É um assunto assim, bastante delicado. Acho que muitos podem não ter acompanhado isso de forma assim, tão completa e tão profunda como foi feita essa apresentação. Então, acho que agora esse é o momento de tirarmos as dúvidas. Antes de passar a palavra para a Ivana, que foi a primeira que pediu para se manifestar, só queria tirar uma dúvida contigo, Eliara, que eu acredito que os demais colegas possam estar pensando a mesma coisa. Como eu sei que o meu médico está pedindo o Freelite e não um outro exame? Uhum. Na verdade, sim, né, para pacientes que se tratam na rede privada, porque no SUS a gente já sabe que ainda não tem disponível. Então, que a gente faça lá é o outro exame. Né? Mas agora, aqueles que têm realmente seu plano de saúde, como é que a gente sabe que o médico está pedindo o Freelite em específico? A gente não sabe, né? Quando não vê esse score, porque às vezes vem lá, a relação vem com o nome, e a gente acaba... Como a gente poderia identificar isso, Ivana, por favor? Eliara. Que a gente sempre comenta, né, com o pessoal, Rogério, se possível, colocar que quer que seja feito Freelite entre parênteses. Solicito o exame de cadeias leves livres, Freelite. Porque o que acontece? Existe uma metodologia que não é a mesma, ela quantifica capa e lambda, mas não é a mesma. Tá? Então, os valores de referência são diferentes, os intervalos são diferentes, então, pelos intervalos... pelo indicativo da razão numérico, o médico consegue saber se foi Freelite ou não. Mas para garantir isso, para que o paciente não tenha que ir lá, refazer o exame, né? Ter toda essa dor de cabeça, digamos, e para o médico também, né? A gente indica que seja colocado Freelite entre parênteses. E aí, o local, ele vai, se ele não está fazendo ali naquele laboratório, ele vai buscar o laboratório que faz. Tá? Eles acabam fazendo um intercâmbio entre eles, né? E é realizado aquilo que o médico pede. Agora, se ele deixa só cadeia leve livre, às vezes acaba vindo o resultado de cadeia leve total, porque o pessoal, infelizmente, ali da burocracia do laboratório não sabe a diferença, né? E até isso a gente tenta fazer, né, uma educação ali do laboratório, mas às vezes a gente não consegue atingir todo mundo. Muda o pessoal, né? Aí fica mais complicado. Por isso que a gente fala, para tentar ajudar, né, garantir isso, colocar Freelite no pedido. Ok, obrigado. Ivana, você, depois eu passo a palavra para a Márcia. Eliara, primeiramente, parabéns pela sua excelente explanação, fazendo com que uma pessoa leiga possa entender, tá? Você mostrou... Obrigada, Ivana. Foi muito boa mesmo, eu fiz até prints aqui. Você mostrou os protocolos, eu estou em recidiva, mas eu fiz o Freelite, estou fazendo todos os exames pela Unimed, e o meu protocolo é o VRD. O meu maior problema, não tem problema de rinhas, nada. Meus exames de sangue eu fiz uns novos, estão quase normais mesmo.
mas eu tenho lesão óssea. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Ela disse que eu vou fazer um novo TMO, porque eu fiquei 5 anos em remissão total com TMO, mas ela disse que dessa vez eu vou fazer uma manutenção pelo resto da vida com o lenalidomida, tipo assim, 2 meses sim, paro. É normal esse tipo de... esse procedimento atualmente? E a primeira vez eu não fiz nada, né? Certo. Eu não sou médica, mas pelos estudos e pelo contato que a gente tem, né, com os líderes de opinião, sim, é normal, tá, fazer esse tipo de manutenção, né? Até que, por exemplo, o médico se sinta seguro e veja que você também está bem para poder parar. E isso pode ser feito, né, se o médico decidir, o Freelite pode ser utilizado para auxiliar, ver se as concentrações das cadeias seguem realmente dentro da faixa normal, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é que os estudos mostram que sim, é normal fazer essa terapia prolongada, né, essa terapia de manutenção prolongada. Desculpa. Eu me sinto mais segura, porque o que a gente menos quer é uma segunda recidiva, né? Exato. E eu tenho observado colegas nossos que estão com 22 anos, né? A Cecília, por exemplo, tem um outro senhor que está 16 anos, tem uma outra que está 12. Todos eles fizeram manutenção por uns 3, 4 anos depois. Isso eu estou observando. Então, eu achei, eu só queria a sua opinião, porque ela falou que seria com lenalidomida, mas deve ser uma dose fraca, né? Porque no momento... Provavelmente. 25 miligramas de todos os dias, mas era só isso. Você, então, é a favor da manutenção? Ou você com certeza. Não, com certeza, sempre o bem. Eu acho que eu já estou indo tão bem que eu já estou pensando no pós-TMO. É isso aí. Então, eu acho que vai dar tudo certo, eu estou super tranquila, estou feliz por estar tratando, porque eu sou assim, positivou, não tem que ficar esperando. Existem uns estudos, o CRAB, né? Não tem que ficar esperando os seus rins pararem, você ter uma lesão óssea. Eu estou com uma fratura na coluna, não tem que estar esperando o seu cálcio subir. Eu acho que deu presença de célula monoclonal, eu penso como alguns estudiosos atuais. Vamos tratar para dar ausência de célula monoclonal. Ou esperar o rins parar, ou esperar isso, entendeu? Então, eu estou feliz porque eu estou com a doença, bem pouquinho mesmo da doença. Eu já fiz esses exames que todos você citou aí, e realmente eu fazia o acompanhamento pelo SUS, de tanto que eu gosto da minha médica, mas eu tive que ir para o plano de saúde, que o SUS é muito precário. O protocolo mais moderno que tem no SUS é o CIBORD, o que eu fiz em 2015. Aí, infelizmente, a gente tem que lutar junto para ver se o SUS melhora também, né? Isso, nós estamos juntos nessa causa. Olha, muito obrigada. Eu creio que todos aqui gostaram, foi excelente a explanação. Boa noite. Deixar aí vez para os outros. Boa noite, obrigada, Ivana. Depois eu vou deixar esses slides do Rogério, e aí vocês podem ter também, tá? Print aqui um. Obrigada, Ivana. Fico feliz que você esteja evoluindo bem. Oi, Marcial. Sua pergunta. Não, boa noite. Fala, Ivana. Oi? Então, parabéns, Liara. Muito boa a explanação, né? Tranquilo de entender, né? Eu tenho mieloma múltiplo diagnosticado em 2014, né? Completou 7 anos. Precisei ficar 4 anos tratando, porque era considerado refratário, né? Respondia um pouquinho, daqui a pouco voltava a crescer, e no TMO não tive uma boa resposta, tive
pouco menos de 50% de resposta, né? Aí continuei tratando, mas quando eu fiz o Kyprolis com dexametasona, deu certo. Foram 18 meses, e aí eu cheguei a zerar. Ele parou antes de zerar, 0,3 mais ou menos, de pico. A gente parou porque estava dando umas alterações, as plaquetas estavam ficando muito baixas, né? E tinha só, ele falou, vamos dar um tempo, vamos esperar para ver como é que fica. Se voltar a subir, a gente começa o tratamento novamente. Só que aí ficou alguns meses a 0,3, 0,3, 0,2 e depois sumiu. Ficou um ano e pouco com ausência mesmo, né, de proteína monoclonal. Mas, graças a Deus, o meu mieloma foi refratário, mas resolveu dar um descanso, né? E aí, e também sempre foi secretor, sempre deu para acompanhar muito bem com a eletroforese e imunofixação do sangue na urina, né? Na urina eles pedem só de 4 a 4 meses. E no sangue, né? E a cadeia de leve livre, capa e lambda, né? Também, tudo certinho. Não tenho lesões ósseas, né? Mas tive comprometimento renal. Quase precisei ingressar. Então, ele sempre me chamou a atenção sobre isso. Olha, quando dá a capa e lambda dá um pouquinho a mais, os dois estão aumentados, é porque é por conta dos seus rins, né? Que não são 100%, né? Então, realmente o exame que não pode faltar. E aí, aquelas pessoas, então, como você disse, né, que não, poucos secretores ou não secretores, né, tem que, né, ter esse acesso. E muita gente só acompanha fazendo mielograma, que é um exame bastante invasivo, né? Bastante difícil de fazer, né? Bastante difícil. Então, o dia que realmente o SUS for contemplado, vai ajudar muita gente, né? Realmente. Eu tinha uma dúvida, o nome Freelite é o nome do reativo que é usado para o exame? O Freelite acaba sendo o nome que foi dado pela empresa para o produto, tá? Então, é a quantificação de cadeia leve livre capa e lambda, significa, digamos, o nome Freelite, né? Que é o que ficou mais conhecido. Tá? Então, por isso, às vezes, o pessoal acaba falando, eu vou pedir Freelite, eu pedi Freelite, mas significa que você está quantificando a capa livre, lambda livre, e aí você vai ter o resultado da razão. Isso. E uma palavrinha que eu queria dizer para a Ivana, a gente tem que viver um dia após o outro, né? O médico falar que ele vai fazer manutenção pelo resto da vida com lenalidomida é uma coisa do momento, né? Porque isso é o protocolo, né? Conforme os resultados vão chegando, a avaliação e a conduta médica também pode mudar, porque eu teria que fazer o Kyprolis ad eterno, até a progressão da doença, né? E em algum momento ele decidiu que daria sim, para a gente dar um intervalo, e esse intervalo está durando 3 anos e meio quase. O mieloma está lá quietinho, adormecido, né? Então, a gente não deve... É difícil, né? Porque quando a gente tem uma recidiva, um diagnóstico, a gente não fica nervosa pensando no amanhã. Mas eu acho que a gente tem que ter essa força, né? Não, no momento é essa a avaliação, né? Se for possível, eu não vou ficar tomando lenalidomida a vida toda. Ele vai ter essa avaliação, né? Porque é o que ela está comentando. Muitas pessoas fizeram com talidomida. A talidomida, ela tem uma série de efeitos colaterais, mas eu vejo muitas pessoas que fizeram a manutenção com a talidomida e estão tendo remissões muito prolongadas, muito boas, né? E aí, atualmente, já se usa mais nos planos de saúde a lenalidomida, né? Mas é um dia após o outro. Vamos começar e fazer, e conforme for, pode não ser necessário fazer o resto da vida. Fica uma coisa preocupante mesmo, né? É isso. Parabéns aí pela explanação. Vamos em frente. Obrigada, Márcia. Prazer falar com você, viu? Obrigado, Márcia. A Evelyn tinha levantado a mão. Tem um questionamento, Evelyn, para fazer?
Oi, Evelyn, tá me ouvindo? Bom, então eu vou passar agora para a Magda. Aí depois, qualquer coisa, a gente retorna com a Evelyn. Oi, Magda, faça seu questionamento, por favor. Olá, boa noite para todo mundo. Né? Boa noite para a Eliara. Muito legal a sua explicação para todos nós. Né? Toda informação é bem-vinda, né? Porque é um universo desconhecido para nós que somos leigos. Né? Então, toda informação é muito legal. Eu estou com duas dúvidas. Eu questionei o Hemato outro dia, né, porque ele sempre pede eletroforese de proteínas séricas e ele pede para fornecer o gráfico e quantificar a proteína monoclonal. Mas o gráfico nunca é feito. Por quê? Então, deveria, porque aí exatamente o que o médico quer ver? Se tem aquele pico que nós falamos lá no início. Né? É importante a ilustração, porque às vezes a concentração ali fica tão próxima, quando a gente tem uma mescla das imunoglobulinas todas ali, então ele quer ver a concentração em número e a identificação pelo pico mesmo, né? Então, e aí ele pede também o gráfico da proteinúria de 24 horas e a eletroforese. Um deles vem, né? E eu falei, engraçado, por que o outro não vem? Aí ele falou para mim, nessa última consulta que eu questionei, por que se ele pede o gráfico, o laboratório não atende. Aí ele falou assim, é porque o gráfico ele é mais chatinho de fazer, é mais demorado, e quando ele me dá informação, por aqui eu já tenho informação. Aí eu falei, não, então na próxima vez eu vou me informar, porque se aqui está pedindo, obviamente o laboratório tem que cumprir o que o médico pede ou não. Deveria, né? Na verdade, assim, a gente disponibiliza o Freelite, mas não temos mais a parte de imunofixação nem de eletroforese. Então, eu não sei te dizer exatamente o porquê que o laboratório não tem fornecido esse gráfico, mas as concentrações são suficientes para ele ver. O que acontece? Outras proteínas também vão ser quantificadas ali, né? Albuminas, globulinas, né, e outras que podem responder se tem a ver, né, com o mieloma ou se são outras doenças, né, que excluem, né. Mas, assim, alguma questão particular do laboratório mesmo, né, mas, assim, o médico gosta de ver, o gráfico, ele é bastante expressivo, né, e fica mais fácil de visualizar. E aí acaba sendo alguma questão interna que às vezes eu não sei te dizer exatamente o porquê. Entendi. E assim, outra dúvida, né? Ele pede sempre o Freelite Chain. É o mesmo? Isso, é o mesmo, Freelite Chain. O chain porque do inglês é de cadeia leve e livre. Então tá correto. E aí aconteceu com a gente uma entrevista uns 4 meses atrás na avaliação, ele solicitou esse pedido médico e o laboratório não quis fazer porque diz que o código TUS estava errado. E aí eu fui obrigada a ligar na ANS, né, e questionei a ANS. Olha, ele já faz isso há 1 ano e sei lá, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, por que agora não liberou? Sendo que o código TUS sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Você passou o código aí do Freelite, é diferente do código que ele pede aqui. Esse código, o TUS, ele é a terminologia unificada do sistema todo. Realmente sempre é o mesmo. Esse que eu mostrei agora, ele é específico só para o cadeia leve e livre. Isso, exatamente. Alguns laboratórios nem pedem esse código que eu mostrei hoje, mas outros que às vezes não tem no sistema a terminologia TUS ali, ou vice-versa, às vezes eles têm esse que eu mostrei hoje e não tem a TUS, infelizmente tem esse conflito burocrático, mas pode ficar tranquila que assim, o exame é coberto sim. E pela TUS, pela TIS, que também tem o pessoal que fala TIS, e por esse que é do rol da ANS, o exame é coberto.
A ANS conferiu a numeração e ligou para o convênio e pediu que o convênio ligasse para a gente, avisando que era aquele exame mesmo, aí eles liberaram. Isso, é isso aí. É uma divergência, eu até cobrei do médico, então eu acho que as pessoas aí, quando tiverem, às vezes tem alguma situação que eles dificultam, né? O laboratório é um laboratório bom, um laboratório famoso, né? Que faz esse tipo de trabalho, e eles não aceitaram. E eu falei, não, então eu vou me informar na ANS, porque não é a minha especialidade, eu sou leiga nisso aí. E aí eles voltaram atrás, cobriram, né? Então isso. Tá bom. Obrigada, viu, dona Magda? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Oi, Luciene. Tem uma perguntinha para fazer? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Luciene. Bom, como eu me apresentei, né, sou de Pernambuco, estou sendo acompanhada desde o ano passado, eu ainda não faço tratamento, né, e eu me interessei por esse grupo, né, para tirar dúvidas, né, estou participando desses, vamos dizer assim, desses eventos, dessas lives, para, assim, ficar mais tranquila. Eu já estou em acompanhamento com hematologista, né, desde o ano passado, já fiz todos esses exames, né, de biópsia. Atualmente eu fiz esse de cadeia livres e, assim, meus exames estão todos dentro da normalidade. Então, por isso que, assim, eu fico procurando me informar, né, porque se tiver um exame novo, alguma novidade, eu questionar a minha médica, né? Ela é uma excelente profissional, é aqui do Recife, né, é a doutora Rejane, muito boa, né? Mas, assim, a gente fica muito assustado, né? Porque quando você tem um diagnóstico desse, né, por um acaso, eu descobri por um acaso, foi um imunologista que pediu esse exame, porque eu estava com problema de pele, né? E foi por um acaso que eu descobri que eu estava, né, com componente monoclonal, né? E assim, eu tenho algumas dúvidas, porque assim, apesar dos meus exames dar normal, o que dá sempre bem abaixo é o eletroglobulina. É esse exame que está sempre alterando, né? Hoje eu fiz, faz poucos dias, meu deu 0,35, mas fica alterando, 0,35, 0,32, né? Agora, o de cadeia livres, eles sempre estão dando dentro da normalidade. Eu ainda não fiz ressonância, né? E assim, eu fico na dúvida só com relação a essa questão de iniciar tratamento. Quando é o momento certo? Será que eu já não estou passando do tempo, né, de fazer alguma intervenção com medicamentos? Aí, assim, a gente fica muito assustado, né, quando a gente recebe esse diagnóstico, apesar dela falar que meu caso ele ainda é latente, né, ou seja, ele ainda não está ativo, né, então, mas aí a gente fica nessa dúvida, né, e com esse medo de como ser tarde, né, para iniciar, apesar de não ter lesão óssea ainda, né, mas eu já tenho assim, uma neuropatia, né, periférica. Não sei se isso está associado ao mieloma, ou porque eu fui diagnosticada há 2 anos atrás com hanseníase, né? Fiz o tratamento, mas também não sei, né, se isso vem desse processo da hanseníase ou se é por conta do mieloma. Luciene, obrigada pela sua pergunta. Eu entendo perfeitamente, né? É uma situação delicada, mas assim, existem critérios, né, para que o médico inicie o tratamento ou não, né? Então, assim, acho fantástico, né, esse interesse, seu interesse de todos que estão aqui, de sempre buscar, né, informação para estar ali sempre o mais atualizado possível, mas acho que você pode tentar, pelo menos, ficar um pouco mais tranquila, né, quanto a isso, que esse acompanhamento, né, com os exames, que, igual você comentou, que os que são biomarcadores, né, os que o médico trata, né, da maneira, o que ele vai, né, interpretar para ver se você realmente precisa do tratamento ou não,
Aí vai depender da clínica mesmo, né? Não sei se o Rogério quer complementar, mas eu acho que é importante realmente seguir os critérios e o médico está sempre, né? Sua médica, muito provavelmente, ela está super atualizada nisso e não te pediu para iniciar nada, porque realmente você não atingiu, digamos, né, a classe de risco para iniciar. O Freelite deu normal, né, os seus outros exames também deram normais, e para você fazer outros tipos de exames mais complexos, né, ressonância, entre outros, você vai ter que ter um indicativo de anormalidade nos seus outros exames mais tradicionais, né, então, acho que você pode confiar sim, e é importante buscar informação, né, e questionar o médico sempre, né, Rogério? Quando você tem dúvidas, não deixar de conversar ali e expor a tua preocupação, que com certeza ele vai te dizer o porquê que ele não decidiu iniciar o tratamento. Isso. Eu queria até complementar, Luciene, nós, enquanto pacientes, nós acreditamos muito naquilo que o médico nos diz. Nós temos que ter confiança e acreditar no que o médico está nos dizendo. A partir do momento que se fica alguma dúvida no ar, se a gente fica com alguma insegurança quanto direcionar está sendo feito pela conduta médica, cabe a nós, e é um direito nosso, de repente buscar uma segunda opinião. Se você vai se sentir mais tranquilo e mais confortável ouvir de um segundo especialista, faça isso. Se tiver oportunidade, busque uma segunda opinião, busque uma terceira opinião, porque o importante é você estar o quê? Segura. Porque a gente sabe que também toda essa questão, essa insegurança, muitas vezes, também acaba complicando um quadro que está bom. Porque nós, enquanto pacientes imunossuprimidos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa imunidade. E imunidade baixa, a gente sabe que traz consequências. Então, às vezes, preocupações, estresse, nervosismo, isso acaba sempre que afeta o nosso estado imunológico e isso acaba interferindo até na própria doença. Então, assim, de repente, para você ficar um pouco mais, se você está inseguro com o posicionamento da médica, não sei se você faz o seu tratamento por um convênio médico, busque outros especialistas, né? De preferência, lógico, sempre um especialista que conheça mieloma múltiplo, porque nós sabemos que, infelizmente, a doença ela ainda é pouco conhecida até mesmo pelos especialistas. E se não é um médico, um hematologista ou um oncohematologista que conheça da doença, então é realmente também bem complicado dele posicionar. Depois, se você precisar, de repente, a gente pode levantar nosso portfólio, quais são os médicos especialistas em mieloma aí na sua cidade, e depois eu posso te indicar, para você poder ficar mais seguro. O importante é isso, a gente tem que estar seguro e a gente tem que sentir realmente confiança naquilo que está sendo feito. Porque senão, a partir do momento que se quebra a confiança, eu penso assim, pelo menos, enquanto tudo acaba que atrapalha, né? As coisas acabam que não rolam mais. Então, é a minha sugestão, né? Se você quiser ficar mais tranquila, busque uma segunda opinião. Não, assim, eu vou voltar agora em novembro, né? Agora, dia 8 de novembro, eu estou retornando para mostrar os novos exames, né? E assim, eu tenho muita confiança nela, na minha hematologista. É uma pessoa muito boa, muito aberta a esclarecimentos, né? Mas é porque a gente sempre fica, né? Querendo buscar algo mais, sempre querendo pegar mais informação, até mesmo, acho que fica bem mais claro para a gente, acho que agora, a partir de hoje, pelo que eu estou acompanhando aqui nesse grupo, vai ficar até mais fácil de eu conversar com ela, né? De eu procurar informação dela ou tirar minhas dúvidas a partir desse momento que eu estou tendo essas informações. Por isso que eu agradeço muito, né? Esse poder ter essa oportunidade, né? De estar participando, né? Nesse momento, porque eu acho que é muito importante para a gente não ficar assim no escuro, apesar da gente que não entende nada de medicina, né? Desses exames, quando a gente vê, a gente sempre tem aquela curiosidade, né? De ir lá olhar os exames da gente e interpretar, né? A gente mesmo. Olhar lá no Google, a gente tem essa mania, né? Mas eu agradeço imensamente por estar participando nesse momento. Tá bom, Luciene. Obrigada, A Abran Luciene. está à disposição. Não, desculpe, Eliara. A Abran está à disposição, tá? Para te ajudar, te orientar e te amparar aí nessa caminhada. Tá bom? O Marcos, eu vou deixar passar para o Marcos, depois eu volto para você, tá bom, Márcio?
boa noite, Eliara, boa noite a todos. A minha pergunta é relacionado ao exame PET scan. É um exame que se faz necessário, o médico pedir? Como que funciona? Oi, Marcos, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua pergunta. Nem sempre o médico vai pedir o PET scan logo de cara, né? Então, isso vai ser de acordo com os resultados dos exames iniciais que ele vai pedir, né? E para complementar ou para tirar alguma dúvida que às vezes, né, tenha surgido durante esse processo, ele pede o PET scan. Mas aí vai depender do caso de cada paciente, tá? Você pergunta porque você passou alguma situação desse tipo, de talvez ter necessidade de fazer e o exame não foi pedido, ou mais por querer saber mesmo o momento de ser feito? Marcos, está desligado o microfone. Está no mudo. Está mudo? Desculpa. Não, sim, desculpa. É só por curiosidade mesmo, eu ainda não fiz o PET scan. E só para saber que momento ele se faz necessário, né, de fazer esse exame, em que situação. Mas tudo bem, eu entendi a resposta. É que é muito da conduta médica, viu, Marcos? E também de repente, se ele evidenciar alguma lesão, alguma questão mais óssea, que de repente um exame ou outro não seja tão sensível para detectar, aí talvez ele faça esse pedido. Mas se ele não solicitou até agora, é porque ele não viu necessidade no seu quadro clínico. Isso não é um exame de se pedir assim com frequência, mesmo porque ainda é um exame caro. Então, também os médicos também não têm que pedir isso com prudência, eles têm que justificar a pertinência da solicitação, senão o convênio não autoriza. Ok. Tá bom, muito obrigado pela resposta. Tá bom? Ok, obrigado. Imagina. Obrigado, Marcos. Oi, Marcia, você quer fazer alguma pergunta? Oi. Eu queria complementar um pouquinho sobre a ansiedade da Luciene, né? Isso é bastante comum, né? Eu administro um grupo, né, de pacientes de mieloma múltiplo, e a gente tem lá no grupo umas 3 pessoas que estão nesse momento aí, né, do pré-mieloma, né? E aí as pessoas ficam ansiosas, né, para começar logo o tratamento. E aí tem aquela fase aí eles têm aqueles critérios, né, que tem o risco alto, né, de desenvolver logo mieloma. Parece que alguns países já estão fazendo estudos de começar o tratamento, né? Mas tudo depende de estudos mesmo, né, para ver se vale a pena começar o tratamento precocemente, né? Então, as pessoas ficam sempre realmente muito ansiosas, né? Eu tenho 3 lá no grupo de pacientes com mieloma chamado smoldering, né, que é com risco já de chegar à fase de ter que iniciar o tratamento, né? Aí parece que existem alguns estudos aqui no Brasil já para começar a fazer, mas eu realmente não sei aonde. Mas é uma ansiedade comum, né, de iniciar logo o tratamento, mas o consenso no Brasil ainda é que não há prova de que começar antes do momento que eles avaliarem como o momento certo, que vai que vai ser realmente efetivo, né? Começar esse tratamento antes do momento em que é considerado o momento certo, né? Então, Márcia, seu áudio não tá bom não, hein? Tá não? Fala mais perto do microfone. Tá. É porque é sem fio, eu nem sei como é que ele tá. Então, é isso. Essa ansiedade mesmo de começar o tratamento é bem corriqueira. Algumas pessoas estão nessa mesma situação sua. Então, sinta-se apoiada nesse momento de dúvida aí. A Magda, eu acho que saiu, né? Eu passei a ter um problema com a Unimed,
porque eu sempre fiz eletroforese e imunofixação de proteína no soro e na urina de 24 horas. Aí, de um tempo para cá, eles dizem que o código é o mesmo. Então, eu não posso fazer no soro e na urina. Tem que fazer um ou outro, né? Aí, como que eu resolvi isso agora? Quando o meu médico pede, que eu só estou indo nele de 3 meses, eu faço um mês antes, uns 20 dias antes eu faço o da urina, e aí depois eu volto lá para fazer o do sangue, porque senão eles não estão querendo mais que faça a imunoeletroforese no soro e na urina ao mesmo tempo. É mole. Aí, essas dificuldades que os planos criam, né? Mas a gente vai tentando contornar, né? Pelo menos o Freelite a gente tem feito sem estresse, porque no início era complicado, né? Até eles incorporarem que estava no rol da ANS que tinha que fazer. Melhorou bastante, né? 2 vezes. Eu cheguei a pagar umas 2 vezes, mas aí, graças a Deus, não teve mais. E agora eles fazem bem rápido. Antigamente demorava 10 dias. Isso. Agora não, agora eles me dão rapidinho, quer dizer, aí vai tudo. A gente vai tentando contornar. Só queria pontuar mesmo isso aí, para a Luciene, para ela ficar tranquila que o médico. Tem sempre esse diálogo, como o Rogério falou, né? Por quê, como, né? Quando. Tentar segurar um pouquinho a ansiedade, porque de alguma forma eles estão acompanhando, sabe? Exatamente o momento de começar. Parabéns aí Obrigado, Márcia. Pelo evento, Rogério, Eliara, foi maravilhoso. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Dona Magda, fazer mais um questionamento? Nós estamos aí há 5 minutos de encerramento. Eu não sei se a colega aí estava falando era para mim, né? Mas eu acho que a gente tem o suporte de dúvidas na ANS, né? Muitas vezes as pessoas têm o medo de ligar, o medo de perguntar. Outro dia nós participamos de uma live da AstraZeneca, né, que eu tenho um amigo que trabalha lá e ele convidou e a gente participou. Então, nós temos órgãos de suporte. Se a gente tem dúvida, olha, cobre, não cobre, libera, não libera, a gente tem que ligar lá e perguntar. Porque, como é que se diz, a gente está vendo que o nosso país está a Deus dará, né? E a gente precisa. Essa é uma doença, assim, que ela tem que ser acompanhada de perto. Agora, se você for ficar, não, então, eu acho que esse é o caminho. Tem dúvida? A ANS, olha, indicou isso, não está querendo cobrir, cobre, não cobre, e aí eles dão a sequência, assim como eu liguei e perguntei, né? Tá certo. Então, é isso aí, Marli. Obrigado. A Ana Rosa levantou a mão. Questionamento, Ana? Liga o seu microfone. Está desligado o microfone. Está desligado ainda? Agora Abriu? ligou. Boa noite. Abriu. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite. Eu sei que o tempo está esgotando, só queria tirar uma dúvida. Eu estou para fazer o TMO agora, em novembro, e sobre o mielograma. Em que momento que é bom eu fazer o mielograma? Eu fiz ontem, eu estou aguardando o resultado, mas pós-transplante eu também devo fazer para saber qual foi o resultado do TMO, ou não? Ou não é relevante o mielograma, só os exames de sangue é suficiente? Então, aí é aquilo que a gente sempre comenta, né? Acaba que vai da conduta médica mesmo, né? E também dos resultados dos outros exames que, porventura, você já tem em mãos, né? E aí pode ser que eles estando normais, né? E dando um indicativo para o médico, ele não vai te pedir um mielograma assim, né? Para confirmar, tendo, né, indicações ali de que está tudo bem. Mas, caso ele ache necessário, aí sim ele vai pedir para você fazer novamente. E acaba que é um exame importante porque é exatamente lá, né, na medula que a gente tem a produção totalmente na origem ali, né, e alterada ou não com a contagem dessas células específicas ali. Mas, mais uma vez,
é importante que o médico, em conjunto com você, né, e com todos os outros exames, ele te diga, olha, esse exame aqui eu fiquei em dúvida, prefiro que a gente faça o mielograma para ter uma certeza se realmente a porcentagem de células está dentro do limite normal, ou se ela estiver aumentada, pode ser um indicativo de, né, uma outra conduta clínica mais adequada para o seu caso. Entendi. Ela falou isso realmente. Ela falou assim, vamos fazer o mielograma para ter certeza como que você está indo para o transplante. Uhum. Depois, agora eu não sei se após o transplante, qual vai ser a conduta, né? Mas aí vou aguardar. Vamos ver um dia de cada vez. Obrigada pela resposta. Obrigada, Ana Rosa, pela pergunta. Gente, nós estamos aqui para encerrar. Tem mais alguém querendo aqui? O Márcia, Magda, Márcio levantaram a mãozinha, ou se esqueceram de baixar, ou ainda tem questionamento a fazer? Não? Ok? Então tá bom. Gente, então vamos aí encerrando. Oi, Rita. Vamos encerrando então mais esse encontro e já deixo aqui o convite. Nós vamos encerrar os nossos encontros no dia 30 de novembro, uma palestra com o Dr. Fábio Eloy. Ele é médico ortopedista do AC Camargo Cancer Center. Então nós vamos ter um bate-papo com o Dr. Fábio para conversar um pouquinho a respeito da importância do acompanhamento do ortopedista no tratamento do mieloma múltiplo e tirar nossas dúvidas também com relação a lesões, com fraturas, quando fazer procedimento ou não fazer procedimento cirúrgico. Então o Dr. Fábio estará aqui conosco para nos tirar algumas dúvidas que porventura a gente esteja aí com elas martelando na cabeça, né? E o importante, né, agora aqui para todos, é a gente tentar segurar a ansiedade, viu? Ana Rosa e Luciene, vocês estão chegando agora, a gente sabe que muitas vezes realmente essas inquietações, né, ficam ali martelando a nossa cabeça, mas assim, para quem eu digo de experiência própria, agora em novembro eu completo 10 anos de diagnóstico, então a gente já tem um tanto aí de caminhada, já passamos por algumas situações também que nos possibilita fazer esse tipo de comentário. Ansiedade não é bom de jeito nenhum, eu já passei por crise de ansiedade e isso a gente sabe que interfere no nosso organismo e acaba complicando também, né, até mesmo a questão do tratamento do mieloma múltiplo. Então o que a gente sempre comenta, a gente deixa de dica, é que se a gente precisar de uma questão que a gente sabe, passar por um tratamento desse, fazer essa caminhada, muitas vezes de cara limpa, a gente não consegue. Então se a gente sentir necessidade, não se acanhe de buscar ajuda psicológica, isso vai ser muito bom, porque muitas vezes a gente fica ali com algumas coisas mal resolvidas, algumas coisas mal digeridas, e esse profissional vai nos ajudar a aliviar essa tensão toda e nos ajudar a tirar também essas inquietações, porque a gente precisa estar, quanto mais tranquilo, quanto mais serenos para enfrentarmos o tratamento, isso é melhor. Eu digo que é um tripé, é a saúde física, mental e a espiritual. As três precisam caminhar juntas para que a gente possa estar fortalecidos e atravessar essa caminhada da melhor forma possível. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil, né, e nós sabemos que o mieloma múltiplo é uma doença bastante complexa, então nós não se tem regra, cada paciente tem cada um tem uma reação, cada um vai enfrentar de uma forma diferente, então a gente não tem como ficar comparando. Então o que a gente sempre pontua é isso, né? Vamos manter aí um equilíbrio, saúde física, mental e espiritual, que eu acho que isso é a base para que a gente consiga fazer essa travessia da melhor forma possível, tá bom? Eu agradeço imensamente, Eliara, mais uma vez, muito obrigado pela excelente aula, pela excelente explanação, acho que foi muito bom, eu acho que ajudou bastante a gente aí a tirar bastante dúvidas, e lógico que sempre que possível te chamarei novamente, né? E a todos vocês que estão aqui, meus amigos de caminhada, os nossos visitantes, voltem outras vezes, então aguardo vocês para o dia 30 de novembro, que vai ser realmente uma aula muito importante com o Dr. Fábio Eloy, tá bom? Tenham aí uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, gente. Rogério, brigadão, viu? Foi um prazer estar aqui, foi muito rico para mim estar aqui com vocês e ouvir todos vocês aí. Contem com a gente sempre no que
tiver a nosso alcance, estamos à disposição. Obrigado, foi um prazer. Um abraço. Obrigado, Eliara. Um grande abraço a todos. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Boa Um grande noite. abraço, obrigado. gente. Até 30 de novembro. Boa noite. Até. Beijo. Boa noite, Rita. Boa noite, Rogério. Fique com Deus. Amém, Obrigada você pela também. oportunidade, tá? Imagina. Beijo.